Alisson Montesano, farmacêutico de profissão, empresário e funcionário público concursado, é o candidato a prefeito de Porto Seguro pelo Partido Novo. Ele foi indicado como representante do partido nas eleições municipais de 2024 e é conhecido por sua postura firme em defesa de uma gestão pública eficiente, transparente e orientada por princípios de sustentabilidade e inovação. Durante a convenção municipal do Partido Novo em Porto Seguro, realizada em julho de 2024, Alisson destacou a importância de uma mudança na administração da cidade, condenando a velha política e enfatizando a necessidade de um novo modelo de governança que seja justo e verdadeiro. Olá, é a TV Porto na cobertura das eleições municipais 2024. Eu sou a Luana Andaradi e vou te conduzir nessas entrevistas que começam hoje e nós teremos uma dinâmica com 2 blocos. No primeiro bloco, o candidato irá responder às perguntas do empresariado de Porto Seguro e no segundo bloco serão perguntas da população. E hoje nós estamos recebendo aqui o candidato Alisson Montesano do Partido Novo. Alisson, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, Luana, obrigado à TV Porto por essa oportunidade. A gente está aqui representando o Partido Novo em Porto Seguro. Alisson, o nosso programa ele será dividido em 2 blocos, né? E você terá 3 minutos para estar respondendo aí, até 3 minutos para responder cada pergunta que será sorteada. Nós vamos transmitir na tela essa pergunta, então vamos começar, podemos iniciar aqui as perguntas, fique à vontade, pode sortear. Vamos lá. Pergunta de número 14. Pode ler você mesmo, fica à vontade. Senhor José Domingos Ruiz Filho. A pergunta dele é sobre procurador aposentado. Na verdade, eu sou Ruiz Filho, ele é procurador aposentado. E a pergunta dele vai aparecer agora na nossa tela. Senhor candidato a prefeito de Porto Seguro, uma das áreas mais necessitadas do município é a do setor de saúde. Qual seria o seu programa de governo para esta área, principalmente no setor oncológico? Pronto. Alisson, pergunta. 3 minutos, pode responder aí a pergunta do seu Ruiz. Seu Ruiz, então, coincidentemente, eu sou farmacêutico, industrial, bioquímico, trabalho na prefeitura já há 25 anos, na área de saúde há 20 anos. É uma pergunta muito pertinente, porque a gente sabe que não só Porto Seguro, como a região toda, tem muitos e muitos pacientes com oncologia, né? Esse problema que a gente até antigamente nem falava a palavra, de tão complicado que é essa doença. A gente sabe que a maioria dos pacientes são conduzidos para Teixeira de Freitas, para Itabuna, para fazer seu tratamento. E Porto Seguro foi contemplado há pouco tempo no Hospital Luiz Eduardo, com alguns tratamentos já de quimioterapia, que já ajuda realmente, mas a gente precisa, sim, de trazer pessoas profissionais mais habilitados, médicos, oncologistas, que a gente possa dar essa resposta. Então, o que a gente pensa realmente sobre isso, e já adiantando alguma das propostas nossas de governo para Porto Seguro em relação à saúde, é uma parceria público-privada, trazendo um hospital de grande porte, de alta qualidade, que atenda não somente o SUS, igual no estado da Bahia é muito caracterizado isso, que eles fazem esses hospitais só de SUS, igual em Porto Seguro a gente tem o Hospital Luiz Eduardo, mas a gente quer essa parceria público-privada para trazer um hospital de grande porte, que atenda não só o SUS, mas particular e convênios. Desse modo, quem é SUS vai ser atendido nesse mesmo patamar e dentro disso a gente colocar mais um centro especializado nessa área, que é muito importante. A gente sabe o quanto que é sofrido, quanto que é desgastante para as pessoas viajar para fora de Porto Seguro, para Teixeira, para Itabuna, até Salvador, e a gente não tem ainda o grande centro. Então, dentro dessa perspectiva, a gente quer trazer essa parceria público-privada com um hospital de grande porte, com qualidade que possa atender essa demanda também. Muito obrigado pela pergunta. Aí a primeira pergunta, respondida pelo Alisson Montesano, do Partido Novo. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Candidato, pode tirar mais uma pergunta, ainda dos empresários do município. Vamos lá. Pergunta de número 20.
Do senhor Antônio Sonsim, empresário. Vamos à pergunta do senhor Antônio na tela. E aí, eu vou deixar uma outra pergunta também, que é a questão do trânsito. A observação do cumprimento das leis. Por que não existe aqui? Só isso. Aí, agora a resposta, 3 minutos para responder a pergunta do senhor Antônio, Alisson. Então, a gente que mora em Porto Seguro há muitos anos, eu estou em Porto Seguro há cerca de 25 anos, tenho 49 anos de idade, então praticamente metade da minha vida já é porto-segurense. Hoje eu me considero mais baiano, porto-segurense, que qualquer outro lugar que eu moro. Então, há muitos tempos já, a gente observa que realmente o trânsito em Porto Seguro é caótico, e na minha opinião, é uma coisa que o Partido Novo realmente defende, que é trazer pessoas técnicas com alta qualidade, com formação, para a gente interpretar melhor esse trânsito nosso, fazer qualificação dos agentes de trânsito, concursos, treinamentos, capacitar eles mais para ajudar nesse processo do trânsito. Fazer um estudo, um georreferenciamento de toda a cidade, mapear realmente aonde são os pontos críticos. Então a gente faz isso nos períodos de temporada, onde tem um grande movimento, outros períodos de festa, fazer esse levantamento correto e sim colocar e implementar soluções que realmente resolvam a questão do trânsito. A gente sabe também que o trânsito Porto Seguro ele está hoje muito acarretado de veículos, porque infelizmente a gente está com o transporte público de massa comprometido. Então tem mais carros, né? Fora isso, a gente precisa realmente colocar ciclovias, mais ciclovias, principalmente nas BRs, rodovias paralelas a Porto Seguro, e descentralizar também no centro da cidade, efetivamente, a prefeitura, que não tem hoje uma sede própria realmente que a gente precisa. Então, o trânsito, a gente vê, assim, com tudo que a gente vai falar aqui hoje, que a gente precisa de pessoas técnicas com qualidade e treinamento para os agentes de trânsito para melhorar realmente o trânsito em Porto Seguro. Tá aí, a segunda pergunta respondida pelo Alisson sobre o trânsito. Agora vamos para a terceira pergunta que está sendo aí da classe dos empresários da cidade de Porto Seguro. Pode sortear mais uma pergunta. Mais uma perguntinha. Vamos lá. Opa! Pergunta de número 21, do senhor Rafael Dadalto, engenheiro civil. Vamos aí à pergunta do Rafael na tela. Minha pergunta é sobre o trânsito. A gente vê muito caos na época de temporada e a gente não vê atitude nenhuma da prefeitura para organizar esse trânsito. Então minha pergunta é: o que seria feito para as próximas temporadas de alta sobre o trânsito? Pronto. Mais uma pergunta sobre o trânsito, Mais né? uma Fica aí mais pergunta 3 sobre o minutos, você vai reiterar. A gente sabe que esse trânsito caótico vem dessas péssimas gestões públicas que a gente vem passando em Porto Seguro. Então, nos últimos anos, aí eu falo de 20 anos para cá, efetivamente, não tem pessoas qualificadas, técnicas, e essas gestões não prezam por isso. Parece que eles não moram na cidade, efetivamente. Então, as gestões públicas de Porto Seguro não moram, não andam na cidade, não andam de carro, acho que só anda de avião ou de helicóptero, porque o caos não é de agora, ele já vem há muito tempo esse caos, e deveria ter sido feito um planejamento para qualificar isso. Provavelmente, a gente vai falar aqui sobre transporte público, mas eu vou adiantar, a gente tem proposta de criar os centros de transbordo, ou seja, os ônibus grandes vão ir até esses pontos para se deslocarem, e até o centro da cidade a gente quer, onde é a rodoviária hoje, tirar a rodoviária, colocar um centro de transbordo, e daquele ponto até o centro a gente vai colocar micro-ônibus de graça. As pessoas vão vir dos bairros para esse transbordo e para deslocar para o centro da cidade, lá no centro só vão andar ônibus, micro-ônibus menores e gratuitos. Então a gente vai diminuir um pouco esse trânsito também e fazer o que Porto Seguro realmente precisa, gestão pública eficiente, de qualidade, trazer secretariado com eficiência, que entenda e buscar pessoas a nível Brasil que sabem realmente o que fazer para melhorar o trânsito em Porto Seguro. Porque a população de Porto Seguro, ela há muitos anos já vem crescendo de forma exponencial. É um absurdo o crescimento populacional de Porto Seguro, chega a quase 10% ao ano. A gente está com a população hoje de 180 mil habitantes, que provavelmente nos próximos 4 anos a gente vai chegar a mais de 200 mil habitantes. Então o trânsito no Banhanão, o trânsito no centro, na Orla, no Arraial, Trancoso,
todos eles estão caóticos. Qual é a desculpa de uma gestão pública para não ver isso? É muito claro, está na cara de todo mundo. Ninguém suporta mais essa situação. Por isso que o Novo vem com propostas de verdade, com capacidade técnica para mudar isso em Porto Seguro. Tá aí, respondido dentro do tempo. Estamos aqui no primeiro bloco. O Alisson Montezano, candidato à Prefeitura de Porto Seguro do Partido Novo, respondendo as perguntas dos empresários do município de Porto Seguro, e ainda temos mais tempo. Vamos aí, mais uma pergunta. Vamos tentar responder todas, né? Bora lá, pergunta de número 19, do seu Jaci Sonsi, empresária. Não, é Jaci Sonsi, empresária. Então vamos à pergunta número 19. A pergunta que eu faria seria em relação à educação, né? Quais são as medidas que eles têm em mente para a melhoria das escolas, né? Não faço parte da rede pública, mas eu tenho acompanhado, né, a cidade, vejo muitas reclamações em relação à infraestrutura da escola, escolas sem ar-condicionado, sem uma infraestrutura básica. Então eu queria saber qual seria a intenção, né, de melhoria para essa questão. E a pergunta agora foi na área da educação. Alisson, mais 3 minutos aí para responder a pergunta. Agradecer a dona Jaci, né, essa pergunta. Então, eu que estudei em colégio público a minha vida toda, fui para a Universidade Federal através de escola pública. Minha esposa é professora, já fui professor aqui na rede pública. Realmente a gente vê que nos últimos anos, igual eu falei de trânsito, educação a mesma coisa, não há incentivo, nem construção de escola. A gente está com déficit construção de escola no município de Porto Seguro muito, muito grande. A metade das escolas estão precisando de reformas estruturantes de grande porte, e o que a gente quer fazer para mudar é isso, construir escolas, realmente valorizar todo o pessoal da área escolar. O Novo tem projetos, a gente segue o modelo de Joinville, que todas as escolas municipais, a gente vai valorizar o diretor, que ele vai ter autonomia para contratar pessoas, pintores, eletricistas, até quem mexe com computação da região, do bairro, ou seja, os pais dos alunos, para arrumar a escola. Então, a gente não vai contratar empresa de fora ou uma empresa só para o dinheiro ficar fora. O objetivo disso são 2. Um, para a comunidade escolar se interagir mais com a escola, e o outro, fazer com que o dinheiro fique em Porto Seguro, valorizando realmente cada morador, e fazendo com que circule mais investimento da própria comunidade. E ainda, a cada 3 meses, a gente vai fazer uma avaliação dos alunos, ajudar os alunos que têm dificuldade e avaliar também todo o corpo escolar, os ajudantes, o pessoal de apoio, de escritório e os professores, com a grande proposta de metas para a gente chegar a um ponto de dar até o 14º salário para esses profissionais. A educação é coisa muito séria. Se a gente não colocar educação e saúde em primeiro lugar, o município nunca vai evoluir. E nos últimos anos, as mesmas gestões que estão aí não valorizam a educação. Nem sequer constroem escola. Lembrando que o investimento em escolas realmente é uma coisa que gera no futuro recurso para o município. Então a gente não entende por que eles não investem. Porque investir no primeiro ano na construção da escola tem um investimento do município. Mas depois volta com verbas por aluno para o município. Então, simplesmente pessoas que não têm entendimento da importância da educação e na importância que isso gera recurso. Muito obrigado pela pergunta. Pergunta respondida, e a 4ª pergunta já pelo candidato do Partido Novo, Alisson Montezano, que agora vai sortear aí a sua 5ª pergunta. Olha lá, vamos ver se a gente vê algum empresário conhecido aqui nosso, né? Geraldo Moreira, a pergunta de número 18. Pergunta do Geraldo, número 18. Qual é o projeto de infraestrutura, né, e paisagismo para Arraial da Ajuda? Sendo que Arraial da Ajuda é uma cidade que recebe bastante turista e a gente vê que há um abandono assim, no calçamento, na organização pública, né, e tudo mais. Então eu queria saber qual era o projeto que eles têm para Arraial da Ajuda. Agora aí sobre Arraial, né? Arraial aqui, nosso... Legal. Agradecer ao senhor Geraldo. A gente sabe que Arraial é um dos locais mais visitados, procurados pelos turistas a nível do Brasil e internacional. E, mais uma vez, a gente tem isso aí. Projeto. Não tem planejamento há muito tempo das gestões. A gente fala até
velha gestão, os velhos políticos, que não fazem um projeto, um trabalho, não escuta a comunidade. Isso é uma coisa que nós, do Novo, a gente quer fazer, escutar o pessoal do Arraial da Ajuda, sentar com eles, definir quais as prioridades realmente. E não acontecer o que está acontecendo. Eu vou em Arraial sempre, e a gente anda nas ruas, no centro do Arraial, tudo esburacado, sem condições de um cadeirante utilizar aquelas ruas. E realmente traz o quê? A gente fala, e talvez vai ter pergunta de turismo, o Arraial está difícil da gente colocar um turismo de experiência, que a gente fala. O turista que chega ali, ele vai falar, o Arraial é bonito, as praias são ótimas, mas o centro do Arraial é todo esburacado. Para estacionar é a maior dificuldade. Não tem uma visão boa. Os ambulantes são jogados ali de qualquer jeito. Eles não têm um aporte, uma ajuda realmente de desenvolver. É outra coisa que a gente pauta muito, o Novo é muito pautado para empreendedorismo. Mas falando do Arraial, sim, a gente vai fazer projetos, planejamentos e escutar a comunidade para realmente ter o que Arraial merece. O Arraial da Ajuda, eu falo até que se fosse em Minas Gerais, Arraial da Ajuda, Trancoso, seriam outras cidades. Então, uma das coisas que a gente quer levar para aquela região é a subprefeitura. Subprefeitura do Arraial da Ajuda, subprefeitura de Trancoso, e assim fazer com mais competência e mais qualidade os investimentos que Arraial da Ajuda mereça de verdade. Resposta aí da pergunta sobre a infraestrutura de Arraial da Ajuda. E, candidato, vamos a mais um sorteio. Mais um sorteio. Pode ler, fica à vontade, a gente chama aqui na nossa tela. Pergunta de número 17. Seu Antônio Sonsi, empresário. Antônio, novamente aí, às vezes tem alguns empresários que fizeram mais de uma pergunta, né, na sua fala, e nós colocamos em perguntas separadas para poder melhor responder individualmente. Vamos lá. Perguntaria ao prefeito ou à prefeita o que eles têm em mente nessa questão cultural, geral. Cultura, turismo, tudo. Pronto. Muito obrigado, seu Antônio. É uma ótima pergunta. Nós queremos, nós do Partido Novo, 30 em Porto Seguro, resgatar o que foi perdido em Porto Seguro. Há muito tempo essas gestões passam por aqui e esquecem realmente do que é Porto Seguro. O que a gente tem hoje de referência de Porto Seguro? Antigamente tinha o axé, que a gente quer trazer de volta, a lambada, realmente, e valorizar toda a parte cultural que tem a cidade. Eu acho que esses candidatos aí, meus colegas candidatos, não devem visitar, por exemplo, Vale Verde. Vale Verde é um patrimônio histórico imenso. Os 3 quadrados de Porto Seguro têm história lá da época do descobrimento. Olha que importante isso. Então, o aporte cultural, resgatar a identidade de Porto Seguro é que a gente quer colocar também em primeiro lugar. A gente tem até candidatos músicos que sabem a realidade, não tem valorização para os músicos de Porto Seguro. A nossa identidade com a capoeira também está perdida. A gente tem que fazer com que realmente a passarela da cultura que tem, né, e a passarela do álcool, realmente tenha cultura. Que todo dia as pessoas que vêm visitar Porto Seguro realmente conheçam. Fazer o turismo de experiência, visitando realmente todo o patrimônio histórico que tem em Porto Seguro, colocando Porto Seguro no lugar que ele deve ser colocado em relação ao descobrimento do Brasil, que ninguém nem sabe. Eu acho que nem nas escolas do município eles falam sobre essa identidade de Porto Seguro. Resgatar e valorizar a cultura indígena. Eu visitei esses dias lá em Vale Verde também. A gente tem um aporte muito grande de artesanato e de artesãos que podem trabalhar com a argila que tem ali. Então dá para fazer uma escola imensa de artesanato ali também. Então a parte cultural de Porto Seguro ela é amplamente hoje não explorada, e a gente quer trazer uma identidade real para Porto Seguro. Porto Seguro tem que ter uma identidade que foi perdida lá para os anos 90, 2000, que era muito conhecida. Muito obrigado pela pergunta. Aí a 6ª pergunta aí voltada à parte cultural, né? Então vamos agora à nossa 7ª pergunta, pode sortear. Bora lá. 5ª pergunta, dona Lorena, advogada e assistente social. Olha aí, a Lorena já participou com outra pergunta agora, a pergunta da Lorena na tela. A minha pergunta é, caso eleito ou eleita, quais são as ações que estão incluídas no plano de governo de vocês, estão voltadas para os moradores de rua, que atualmente nos abordam na porta do supermercado, nas praças da cidade e dormem na frente dos estabelecimentos? Então, responde aí.
Pergunta da Lorena, advogada, mais 3 minutos, Alisson. 3 minutos. Essa pergunta sobre os moradores de rua é a reclamação número 1 dos empresários em Porto Seguro. A número 1, que eles não suportam, não aguentam mais esse descaso que tem com essas pessoas de rua. E muitos deles são pessoas dignas também, que vêm aqui buscar alguma coisa, ou estão abandonados por um processo psicológico, muitas vezes, e que hoje a nossa assistência social, a prefeitura, não tem um trabalho real de realmente fazer com que essas pessoas sejam resgatadas. Eu falo resgatada. E quem sofre com isso? Os moradores, os empresários, que eles têm que dar o jeito deles. Todo dia, em frente às lojas, está lá com sujeiras, com tudo que vocês podem pensar. Roubos e mais roubos que a gente vê que acontecendo aqui na cidade por causa disso. E sim, a gente quer realmente dar um destino de qualidade em relação a valorizar a pessoa humana, né? Escutar eles, saber, oferecer trabalho para eles, oferecer dignidade e fazer com que a gente tenha de verdade uma fiscalização, um acompanhamento diário dessas ruas onde estão essas pessoas. Por que eles gostam de ficar mais ali? O que realmente eles estão querendo em Porto Seguro? Por que realmente a nossa gestão está abandonada em relação a isso? O que está acontecendo? De onde estão vindo essas pessoas? Por que estão vindo? Então, são perguntas que todos os dias os comerciantes estão indignados de verdade. A reclamação número 1 deles em relação a isso. Então, a gente vai ter um posicionamento forte logo no início da gestão quanto a isso. Vamos dar realmente um local necessário para abraçar essas pessoas e também para resgatar, se for o caso de voltar para a cidade deles, e sim colocar para os comerciantes que Porto Seguro não está abandonada. Hoje o turista chega em Porto Seguro e se depara logo com essas pessoas, pedindo dinheiro, pedindo alimentação, então é muito constrangedor também. Olha, o nosso primeiro bloco tem 30 minutos, o Alisson Montezano do Partido Novo já respondeu 7 perguntas, mas ainda dá tempo para mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos responder bastante. Ó, pergunta de número 10. Pergunta da Cleidiana Soares, pedagoga. Vamos ver a pergunta da Cleidiana agora na tela. Em relação à educação, o que eles acham desse processo seletivo e por que não um concurso? Porque só fica entre o prefeito e sai prefeito, só o processo seletivo. Não tem uma correção assim em relação à seletiva, né? Uma fiscalização justa. Eu já passei por várias seletivas, já saí em primeiro lugar em que eu fui chamada. Também gostaria de saber por que não um concurso. Tá aí, vamos responder a Cleidiana com mais 3 minutos. Fica à vontade. Muito obrigado pela pergunta, Cleidiana. Então, eu sou farmacêutico concursado da prefeitura eu entrei em 2001, na verdade. Fiquei 2 anos com contrato, fiz concurso público, eu sou concursado. Realmente, essa pergunta, quem vai ter que responder esses políticos antigos aqui. Por que eles entraram nessa demanda de só processo seletivo, contrato, nomeações, e não realmente valorizam pessoas técnicas que a gente tem em Porto Seguro, bons profissionais, e a gente vai fazer, e tem que ser feito concurso público em Porto Seguro. Não tem como uma pessoa estar assumindo um cargo na educação, por exemplo, e saber que final do ano ela é mandada embora. Olha que situação. Chega a mais de 1.000 pessoas todo ano, sabe que vai ser demitida, não tem segurança. Eu não sei se o telespectador sabe, mas os funcionários da prefeitura são estatutários, têm direito só a INSS, não tem direito a FGTS, fundo de garantia, nada disso, não tem seguro. Então, o que acontece? A pessoa fica a ver navios. Não dá para fazer uma programação financeira da vida da pessoa. E não, a gente concorda realmente com concurso público. Outra coisa que o Novo e eu, com a minha experiência, é necessário, a gente tem que fazer plano de carreira para os funcionários públicos de Porto Seguro. A maioria não tem plano de carreira, não tem valorização, e valorizar os funcionários de carreira na cidade, porque eles que conhecem realmente a nossa cidade, que entendem de projetos, que entendem das áreas realmente. Então, efetivamente, nós somos contra processo seletivo. Nós somos a favor de concurso público em Porto Seguro. Mais uma pergunta respondida. Alisson, vamos a mais uma pergunta aí. Vamos lá. Ver o número e chamar na tela. Estou gostando das perguntas. O pessoal está bem dinâmico. A pergunta de número 12.
da Alice Jurenick, empresária. Vamos à pergunta número 12, da Alice. A informação seria também com relação aos altos impostos, né? Tanto com relação ao turismo e também aqui, por exemplo, aqui na Avenida Getúlio Vargas, né? Só a taxa de esgoto aqui é R$150 e eu pago R$250 para dar uma descarga, né? Por dia, entendeu? Então, isso é muito, né? Alto para o comércio, né? Tá aí, a Alice é comerciante e quer saber aí sobre essa questão dos impostos, Alisson. Boa pergunta, dona Alice. O Novo é o único partido hoje no Brasil, Partido Novo 30, que é contra qualquer tipo de aumento de impostos. Então também nós somos contra. Em Porto Seguro a gente vai fazer de tudo para não aumentar impostos, porque a gente já paga muito impostos, nós temos uma carga tributária imensa, só que o nosso recurso dos impostos não são bem aplicados. A verdade é essa. O que eu posso dizer em relação a isso aí? Hoje a cobrança, né, de taxa de esgoto, água, é alta por vários fatores. Primeiro, não há planejamento nenhum quanto a isso. Não tem um espaço dentro da prefeitura para que realmente a gente vá lá e fale assim, eu quero saber sobre água, esgoto, como que faz, qual a interação do município com a Embasa. Não tem conversação. Então a gente tem um problema muito grave também de esgoto sendo jogado nos rios, na praia, de extravasamento de esgoto, de vazamento de água, de gato de água. Então isso tudo faz com que aumente também os custos. O que a gente quer para Porto Seguro, de forma alguma a gente vai ter aumento de impostos, a gente vai ter uso efetivo dos impostos que são arrecadados e sim, a gente vai buscar uma conversa muito séria com a empresa, a companhia da Embasa, ver o que a gente pode ajudá-los, o que eles possam nos ajudar, criar uma superintendência de água e esgoto dentro da prefeitura para realmente a gente entender por que é tão caro. Por que realmente que a gente paga esse valor? O que está acontecendo? Então é difícil para o comerciante, porque o comerciante ele tem um sócio terrível que é o governo. É o que ganha mais e que realmente não trabalha, porque a gente não vê essa entrega de impostos. E nós já estamos cansados disso, por isso que a gente está colocando o Partido Novo em Porto Seguro e Alisson Montezano 30 candidato. Muito obrigado, Alice, pela pergunta. A pergunta da Alice foi a nossa penúltima pergunta, candidato. Nós vamos para mais uma pergunta e depois a gente vai dar um breve intervalo e voltar com as candidatas aí da população. Nós fomos às ruas para saber também o que o pessoal quer perguntar, então vamos a mais uma pergunta. Nossa última pergunta do primeiro bloco. Pergunta de número 1. Olha aí. Vai começar agora, hein? É o Alex de Pasquale, presidente da Brasel, Costa do Descobrimento. Vamos aí à pergunta número 1 do Alex. Se tiver um interesse na implementação de um projeto de sucesso de outras prefeituras chamado Alvará Fácil, é descomplicar o processo de obtenção de alvará para o setor de bares e restaurantes, agilizar o processo, fomentar de fato a criação de novos negócios e criar menos desgaste para quem já tem um negócio. Muitas vezes a gente fica muito presa dentro um processo de alvará que de verdade requer muitas coisas, até não encoraja o empresário a se colocar em um nível efetivamente de regularidade. Vamos lá, 3 minutos. Pronto. Alex, muito obrigado pela pergunta. Já encontrei com o Alex em alguns eventos em Porto Seguro. Eu sou atualmente agente de desenvolvimento no município de Porto Seguro, ou seja, minha função é ligada ao SEBRAE e o meu trabalho é fazer a ligação de empresas e negócios com o município. E uma das pastas que a gente faz, o grande trabalho que eu estou concluindo, é da desburocratização. Então a gente fez um trabalho de desburocratização para tirar a cobrança de alvará para quem é MEI. E sim, a gente está trabalhando e concluí, já entreguei, sobre classificação das quinais. Cada empresa tem uma quinai, certo? E a gente foi junto à vigilância sanitária, junto ao meio ambiente e fazer uma classificação para diminuir essa burocracia. Ou seja, quando o contador abrir uma empresa, igual o Alex está falando ali,
ele passa por vários processos, da prefeitura, do estado, até do governo federal, e com isso a gente vai classificar as empresas, é isso que a gente sabe fazer realmente, a gente fez, já encaminhou para o Ministério da Economia, para que esse processo seja rápido, para começar. Segundo, a gente já tem experiências em outros municípios no Brasil, e a gente quer colocar em Porto Seguro, que é um alvará de funcionamento, tem uma renovação a cada, por exemplo, 10 anos, porque não há necessidade de todo ano fazer esse trabalho todo. A exigência vai ser cumprida, ou seja, tem que pagar a taxa? Vai ser paga a taxa, não tem para onde fugir. Mas o que for necessário, eu preciso de desestetização, de uma análise de água, vai ser só colocado no sistema e nem vai precisar do fiscal ir até esse local, facilitando a vida do empresário, fazendo uma renovação quase automática e desburocratizando. Porque o que a Alex quer dizer, eu entendo muito bem, eu sou empresário em Porto Seguro também há 25 anos, a gente quer agilidade no nosso processo para dar um retorno mais rápido para os nossos clientes e fazer com que a gente tenha um alvará de sanitário, de meio ambiente, alvará de funcionamento mais rápido, para não atrapalhar o processo do empresariado. Então, com o processo de classificação de riscos, a gente vai fazer isso, a gente já está encaminhado esse processo e fazer com que o alvará de funcionamento seja mais longo. Não precise de todo ano ele ser vencido, precisa de todo ano ele ser renovado automaticamente, assim que as empresas pagam as taxas e o que for de exigência alimenta o sistema, que hoje a gente tem tecnologia que é simples isso. Ele sabe o que precisa, sabe o que precisa ser refeito, vai lá e faz efetivamente. Então, Alex, essa aí é a nossa praia, realmente a gente vai transformar Porto Seguro num atrativo muito grande, maior ainda para os pequenos, grandes e médios negócios em Porto Seguro. Muito obrigado pela pergunta. Tá aí, respondida a última pergunta do primeiro bloco, com cada pergunta aí podendo ser respondida em 3 minutos. No próximo bloco, o Alisson Montezano, do Partido Novo, volta respondendo as perguntas da população de Porto Seguro. Até breve. Olá, estamos de volta nas entrevistas das eleições municipais 2024. Hoje a TV Porto está recebendo o candidato Alisson Montezano, do Partido Novo. Alisson, como já havia explicado, nosso programa foi dividido em 2 blocos, sendo no primeiro o Alisson respondeu as perguntas do empresariado e entidades de Porto Seguro. No segundo bloco, a nossa equipe foi às ruas e nós vamos responder as perguntas do povo, sendo que cada pergunta pode ser respondida em 3 minutos. Vamos lá, Alisson, começar? Vamos. Pode sortear a primeira pergunta. Vamos lá. Pergunta de número 18. Senhora Vitória de Jesus, autônoma. Pergunta da Vitória, número 18 na tela. Quais os projetos de melhoria que você tem para o bairro Baianão? Aí, a Vitória quer saber, Alisson, do bairro Baianão. 3 minutos, fique à vontade. Então, o bairro Baianão para mim é muito especial, porque eu comecei a minha vida no Mercado do Povo, no Baianão. Então, nos anos 2000 para 2001, eu cheguei em Porto Seguro, no bairro Mercado do Povo, onde eu comecei através de um projeto de uma fábrica de medicamentos, que tinha na época, era uma grande farmácia de manipulação da prefeitura. E é um bairro que a gente tem um carinho muito grande. Eu vejo que há muito tempo que já é abandonado, praticamente os empresários, os autônomos daquela região que tomam as iniciativas, a gente não vê o poder público efetivamente dando valor. O máximo que faz é um acalçamento, às vezes um asfalto de não boa qualidade, mas esquece realmente de escutar a população, de escutar o povo do Baianão. O povo do Baianão hoje é o maior bairro do município de Porto Seguro, populacionalmente. Então ele tem um investimento muito grande. Eu, como representante do Sindicato Patronal do Comércio de Porto Seguro, sou atual vice-presidente, a gente trouxe para lá o SESC há um bom tempo, foi uma luta árdua, mas a gente já sabia que aquela região ali do Parque Ecológico também ia ser uma região pujante, ia ter muito crescimento, e a gente trouxe ali. Então, tudo que a gente puder planejar, e a gente vai planejar, escutando a população do Baianão para melhoria, eu vou fazer de carinha, como se fosse a minha casa, Baianão, nesse sentido. Tá aí, a primeira pergunta a respeito do bairro Baianão, lembrando que na nossa urna tem perguntas de diversos bairros aí da cidade de Porto Seguro, então vamos aí a mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Pergunta de número 44.
do seu Lucas Leão, supervisor. Pergunta do Lucas, número 44. Eu gostaria de perguntar para o futuro prefeito ou prefeita o que ele ou ela teria a fazer a respeito da feira de Porto Seguro. Quais planos, se tem alguma coisa, alguma melhora. Tá aí. Pronto, muito obrigado, Lucas, pela pergunta. Eu que moro em Porto Seguro, né, de verdade, moro ali no bairro Fontana 1, no Mirante, há 25 anos, e há 24 anos na mesma casa, a mesma rua. A gente vê hoje que os feirantes em Porto Seguro, a maioria, compram do Espírito Santo para revender verduras e hortaliças aqui. Nosso município, ele tem 95% ou mais de área rural. Eu falo até que a gente tem uma outra indústria que não é a de turismo, que é a indústria agrária em Porto Seguro, que não é aproveitada, não é valorizada, a gente não tem estradas vicinais boas, não temos técnicos efetivamente ajudando os agricultores, equipamentos, trazendo outros tipos de serviços de agricultura e ainda trazer essa mercadoria para as feiras. Tem uma maior dificuldade, os espaços das feiras são muito ruins, efetivamente, porque eles não são feitos, planejados de acordo com quem usufrui ele mesmo, que são os feirantes, e a gente quer fazer com que a produção rural de Porto Seguro, ela vá efetivamente para os hotéis. Então a gente vai fazer um trabalho de redução de impostos para os hoteleiros e fazendo com que eles comprem da agricultura de Porto Seguro. Isso faz com que, repetindo o que eu já falei até na outra resposta, com que o dinheiro fique na cidade. O dinheiro circulando na cidade gera mais empregos, gera mais negócios e investimento. Então hoje eu rodo todas as feiras no Mirante, no Cambolo, no Baianão, no centro e sei realmente a necessidade deles. Infraestrutura, espaço adequado, às vezes não tem nenhum banheiro adequado. Eu vi uma coisa em Vale Verde outro dia com os feirantes que estende para todos eles e a gente vai colocar efetivamente uma internet para todos, com um uso de pelo menos 1 hora por cliente, porque muitas as pessoas hoje pagam os feirantes com Pix. Aí chega, não tem internet adequada. Então uma das coisas que a gente vai ajudar os feirantes é colocando uma internet ideal, adequada para todas as feiras em Porto Seguro. Essa é uma das grandes propostas que a gente vai fazer, fora a valorização da indústria rural em Porto Seguro. Muito obrigado. A segunda pergunta aí sobre o mercado municipal e a feira livre. Então vamos à nossa terceira pergunta. Pode sortear, tá tudo misturadinho aqui. Terceira pergunta. Pergunta de número 8, da senhora Janine Cunha, atendente. Vamos à pergunta de número 8, da Janine. Qual seria a melhoria que eles podem estar fazendo, né? Na saúde, nos estudos, que até então está muito ruim, teria que melhorar bastante. Então essa seria a minha pergunta. Vamos lá, 3 minutos. A dona Janine fez uma pergunta ampla, né? A gente já vai falar da saúde e da educação. A gente costuma falar no Novo que saúde é prioridade. A saúde não é uma coisa para ver quando a pessoa tem aquele problema de saúde. Então a gente vai trabalhar a saúde com a saúde preventiva básica. Como que é isso, Alisson? É o seguinte, hoje se você for no Hospital Luiz Eduardo em Porto Seguro, parece que está tendo uma guerra aqui fora, super lotado. Como fazer uma boa atenção básica? A gente tem uns excelentes agentes de saúde, agentes de endemias, que coletam os dados e informações das famílias. É lógico que a gente vai ampliar todo esse atendimento de PSF, né, Programa de Saúde da Família, de mais agentes, tem muitas áreas descobertas em Porto Seguro, mas o que a gente quer fazer? Uma coisa, através da tecnologia, essa coleta de dados que é feita pelos agentes, passa nas casas, vê se a pessoa tem diabetes, se tem hipertensão, se tem uma doença grave, essa informação vai para a Secretaria de Saúde. Que a gente precisa de colocar pessoas técnicas que estão faltando lá hoje, estatísticos, epidemiologistas, que vão interpretar essas informações e fazer essa ação de saúde preventiva antes da pessoa ir procurar a unidade de saúde, antes da pessoa ir para um hospital. Tem várias pessoas que têm problemas sérios que precisam da medicação de alto custo, por exemplo. Se a gente já tem essa informação passada pelos agentes, a gente já vai chegar na casa antes. Só falando, a gente viu, você toma tal medicação, vamos ver aqui uma forma de conseguir, vamos colocar num processo licitatório já para o próximo ano, que às vezes a medicação
de uso contínuo. A gente vai dar mais autonomia para os agentes de saúde, para eles fazerem a glicemia, verificar a pressão das pessoas e assim ver se a pessoa está tomando a medicação de hipertensão, diabetes com qualidade e realmente trazendo resultado de saúde para a pessoa. Então a gente vai fazer a saúde preventiva baseada em interpretação de dados e antes da pessoa até mesmo sair de dentro de casa. E a educação, a gente já falou um pouquinho aqui, infelizmente, já faz décadas que a gente não tem investimento na educação, a gente não tem construção de escolas, não temos construção de creches efetivamente, e é isso que a gente quer, realmente trazer escolas, construir escolas, colocar as escolas que estão aí adequadas, valorizar todo o corpo técnico da educação, todo mundo que trabalha na educação, e sim, dar qualidade para todos os alunos. No início do ano, por exemplo, a gente tem uma proposta de fazer uma avaliação de todo o corpo da escola, os funcionários, os professores, de visão, de saúde e também dos alunos, antes de começar as aulas. Aí sim a gente vai fazer com que os alunos realmente tenham uma saúde e possam estudar com qualidade. A cada 3 meses tem uma avaliação dos estudantes, ver quem está com dificuldade e ajudá-los. E também fazer com que o corpo técnico de educação realmente trabalhe com metas e a gente possa até pagar um 14º salário para todos eles. Muito obrigado. Tá aí a pergunta número 3 sobre saúde e educação, respondida dentro do tempo, candidato. Vamos a mais uma pergunta, então. Mais uma pergunta. Pergunta de número 47, da Mariana Infante, atriz. Pergunta da Mariana, na tela. Bom, eu já puxo para o lado cultural. Gostaria muito de saber qual medida você tomaria para a política cultural da cidade melhorar tanto para as crianças quanto adolescentes e também valorizando mais o artista local. Aí, a população também quer saber sobre a cultura, Alisson. 3 minutos para a pergunta aí da Mariana. Mariana, já anota aí que a gente ganhando a eleição, já vou convidar você para fazer parte desse grupo de artistas, cantores que a gente tem em Porto Seguro, para escutá-los e valorizá-los em primeiro lugar. Então, toda a parte cultural de Porto Seguro vai começar sendo valorizada por quem já é artista em Porto Seguro. Fazer com que eles participem em praças, participem em todas as ações culturais de Porto Seguro, para também, igual eu falei, valorizando eles financeiramente também. E resgatando a identidade de Porto Seguro que a gente perdeu. Aqui tem muito artista. Eu lembro que eu dava aula aqui no colégio público e os alunos adoravam o que eles queriam fazer aqui. Aprender a dançar, para dançar nas barracas de praia. E muitos ficaram até famosos. Então, a gente vai trazer a identidade do axé, novamente, da lambada, da parte cultural histórica que a gente tem em Porto Seguro. E a gente não tem como fazer isso sem chamar todos os artistas, os cantores, os produtores que a gente tem em Porto Seguro para realmente formar essa identidade. A identidade de Porto Seguro tem que partir de dentro de Porto Seguro para externar para fora. É isso que simplesmente que a gente vai fazer. E nessas festas de carnaval tradicionais, a gente vai fazer parceria público-privada, vai valorizar os ambulantes que são de Porto Seguro, ajudar eles também, todos os artistas, a se cadastrarem em MEI, a se tornarem microempreendedores, a como eles tiram a nota, como que eles participam de um processo licitatório. Tudo isso a gente vai valorizar os artistas locais e toda a produção cultural de Porto Seguro. Muito obrigado. Nesse segundo bloco, o Alisson Montezano, do Partido Novo, está respondendo as perguntas feitas pela população nas ruas de Porto Seguro. E agora a gente vai ir para a 5ª pergunta, pode sortear. Mais uma perguntinha aqui. Pergunta de número 39, da dona Marineuza, dona de casa. Pergunta número 39, da Marineuza, na nossa tela. Eu quero saber o que eles vão fazer a respeito da saúde, porque a saúde está precária. Mais uma da saúde aí, Alisson, 3 minutos. Então, eu falei no outro bloco com os empresários que a principal reclamação deles era a questão dos moradores de rua, né? E da população em geral é a saúde. É impressionante. Todos eles, a gente caminha nas ruas e reclama. Mas, ó, gente, a saúde de Porto Seguro já foi bem melhor. Já foi bem melhor anos atrás. Eu faço parte da área da saúde aqui, porque a gente tinha profissionais altamente qualificados e tem ainda dentro da Secretaria de Saúde, só que não são aproveitados.
que acontece? Que até uma outra pessoa perguntou aqui. Essa questão de processo seletivo, de contrato, de nomeações, realmente atrapalha também esse processo. Por quê? Coloca pessoas, infelizmente, que não têm capacidade técnica para aquilo ali. Que a gente vai começar na saúde, em todas as secretarias de Porto Seguro, fazendo um processo seletivo, concurso para quem for secretário em Porto Seguro. Os secretários vão ser pessoas altamente competentes. Então, com uma pessoa competente à frente da Secretaria de Saúde, que entenda realmente desse processo, a gente já vai começar a valorizar o corpo técnico e fazer aquele processo que eu já expliquei aqui também, vou falar novamente, da atenção básica, boa, profissional, que é através da interpretação dos dados que são coletados pelos agentes de saúde em endemias, para a saúde chegar até essas pessoas antes que elas se desloquem até das casas delas. Então, com isso, a gente vai ter uma efetividade, realmente, a qualidade no atendimento a todos nós. Porque o meu plano de saúde também é o SUS. E eu acho que esses últimos gestores e os candidatos que estão concorrendo comigo devem ter plano de saúde particular, efetivamente. Nada contra isso. Mas eles não sabem a dificuldade do que é ser atendido no SUS. Para um agendamento, para uma consulta, para fazer um exame. E a gente já está cansado disso em Porto Seguro. Por isso que a gente está se colocando como candidato em Porto Seguro pelo Partido Novo 30. Muito obrigado. Tá aí, vamos a mais uma pergunta, a 7ª pergunta aí da população. Alisson, pode sortear. 7ª pergunta, vamos ver qual o número? Número 2, da dona Maria Aparecida Santos, vendedora. Vamos lá, pergunta número 2 da Maria. Que projeto eles fariam para esses moradores de rua, que Porto Seguro está com muitos moradores de rua, que vêm de outras cidades, encaminhados de outras cidades, centro de recuperação. E aí a cidade está lotando, né? Hoje você anda, o pessoal para tomar um café nos restaurantes, eles não têm mais paz. Então eu queria saber o que fazer com essas pessoas que estão necessitadas também de ajuda também. Mais uma pergunta. Essa pergunta a gente já comentou antes também, que os empresários é a principal reclamação deles todos e não tem uma ação efetiva. Eu, em Porto Seguro, sou farmacêutico, né, concursado pela Prefeitura, ajudei a fundar todos os CAPs em Porto Seguro, CAPs 2, CAPs AD, CAPs Infantil, e a gente sabe que essas pessoas têm transtornos, têm vícios em álcool, têm vícios de drogas, e também são pessoas abandonadas por algum motivo que veio. E fora isso, há necessidade, porque não tem emprego direito, né, nem as outras cidades. Aqui eles têm uma facilidade porque tem muito turista, mas a gente sim vai fazer, primeiro, coletar dados. Não tem como dizer o que está acontecendo sem não ir até essas pessoas e saber qual o motivo que eles estão morando na rua. Qual a necessidade básica deles? O que realmente eles estão passando? O que eles querem para a vida deles? Em cima disso, ter ação de assistência social efetiva, de ação psicológica efetiva até eles, de saúde, e ação também de segurança, né? Porque eles, às vezes, cometem delitos, invadem as lojas, sujam as lojas, então a gente tem que ter uma ação pujante em cima, efetiva, para também fazer com que essas pessoas parem de fazer isso, que ninguém suporta mais. E o turista se sente muito incomodado, é o que a gente fala do turismo. A gente quer trazer para o Porto Seguro um turismo de experiência. Chega aqui, a experiência dele é uma pessoa cobrando para ele estacionar o carro, é uma pessoa pedindo dinheiro dele, a pessoa pedindo comida. Como que o turista vai sair daqui feliz, tendo uma experiência boa em Porto Seguro? Então a gente tem sim projetos do Novo em Porto Seguro para cuidar dessa ação. Muito obrigado pela pergunta. Aí, mais uma pergunta. Vamos para mais uma pergunta da população. Mais uma pergunta. Olha, e veio duas de uma vez, hein? Pergunta de número 14, do seu Orlando de Oliveira, cozinheiro. Pergunta do senhor Orlando, vamos lá. Eu queria saber sobre a educação. A maioria vai fazer mais colégios para as crianças tirar da rua e uma creche para as crianças também. Sim, senhor Orlando, obrigado pela pergunta. Ele já perguntou educação e creches. Eu já respondi muitas perguntas sobre educação, mas vou falar que o que a gente quer trazer para a educação realmente é um conceito de educação participativa com a comunidade e com todos os profissionais de educação.
Autonomia para os diretores, contratar pessoas no bairro, na região, que possa fazer as reformas, pinturas, parte elétrica, cuidar de computadores, fazendo com que o dinheiro fique no bairro, fique nas famílias, nos pais daqueles alunos que estudam ali. E também, lógico, né, não existe como a pessoa ir trabalhar hoje em dia sem ter um suporte de uma creche. O déficit de escolas que não são construídas há muito tempo aqui em Porto Seguro, há mais de 12 anos, é também das creches. E a gente vê a necessidade não só de ter as creches, mas ter creches em vários períodos, de manhã, de tarde até à noite, porque a gente sabe que o turismo aqui não para. Os hotéis trabalham 24 horas. Como que a gente vai ter pessoas trabalhando, porque o Novo, o Alisson, o Partido Novo acredita que a melhor ação social é o emprego. E tem muitas pessoas aqui que querem trabalhar. Como que vão trabalhar se tem que cuidar dos filhos? Então a gente vai conhecer melhor toda a região, que a gente conhece o município todo. Mas cada bairro, a necessidade da creche, então a gente faz isso simples, através de dados. Através de quantos alunos, quantos moradores, quantas casas, fazer uma pesquisa, escutar a comunidade e fazer as creches em Porto Seguro. Aí, a 8ª pergunta também sobre a educação. Vamos agora, Alisson, a 9ª pergunta. Fique à vontade. 9ª pergunta. Pergunta de número 20, da dona Nilzete Almeida, atendente. Pergunta número 20, na tela. Sim, o jovem, né? O Porto Seguro, melhorar os jovens em Porto Seguro. Atividade, algo especial para o jovem praticar. Aí, número 9, sobre a juventude. Dona Nilzete, obrigado pela pergunta. Eu queria escutar essa pergunta, falar a verdade, que é o quê? Relacionada à parte de educação, a gente quer trazer os jogos intermunicipais, fazer com que os jovens participem de atividades físicas, de esporte, principalmente começando no primeiro semestre, aí que formam as equipes para no segundo semestre ter os jogos estudantis. Então isso gera um movimento o ano todo, melhorando as quadras, construindo um ginásio poliesportivo de verdade em Porto Seguro, que hoje a gente tem praças com ginásio, mas a gente não tem nenhum ginásio poliesportivo em Porto Seguro. Então a gente vai trazer isso para Porto Seguro, para fazer com que a juventude comece na escola, estudando, participando de esportes e efetivamente saindo das coisas erradas, né? Saindo da droga, saindo da falta de incentivo de estudo. Então, dentro da educação, a gente vai começar esse processo. Vamos fortalecer cada vez mais todas as associações, entidades relacionadas a esportes. Hoje, graças a Deus, Porto Seguro, a gente tem muita coisa de esporte. Tem os esportes aquáticos. E as jovens, as crianças, vendo isso tudo acontecer, vão ficar mais motivados para fazer esporte e buscar uma vida futura bem melhor, relacionando isso tudo com a educação. Em cima disso também, a gente quer fazer com que na assistência social, isso é projeto do Partido Novo, na experiência que a gente tem de Joinville, lá em Santa Catarina, que 30% dos recursos que vêm para assistência social, a gente jogue para as entidades, que são igrejas, associações, para fazer projetos com jovens, trazer cursos, treinamentos. Isso é uma das outras coisas que a gente tem no nosso plano de governo também. Muito obrigado. Aí, agora nós vamos para a nossa 10ª pergunta. O Alisson já está sorteando. Vamos lá ver qual é o número da pergunta. Pergunta de número 52, da dona Juliana Maria dos Santos, empreendedora. Olha. Pergunta da Juliana, empreendedora. Que trabalho social seria feito para mudar essa questão da cidade com muitos moradores na rua passando por tanta necessidade? Vamos lá, mais uma vez, né? Eu acho que foi a 4ª pergunta em relação aos moradores de rua. Você vê que é uma realidade muito triste. A gente vê que a gente está abandonado pelas gestões, as últimas que passaram. Espero que um deles que venha responder aqui na TV consigam explicar esse impossível, porque toda a população, todos os empresários estão reclamando direto disso. Então, repetindo, a gente vai primeiro fazer uma estatística, escutar cada uma dessas pessoas, entender qual o motivo que elas estão na rua e fazer ação social efetiva em relação a isso. Se eles querem voltar para a cidade deles, se eles querem um trabalho digno, se eles estão com problemas psicológicos, e colocar também a nossa guarda municipal, acionar a APM,
escutar os empreendedores, colocar mais iluminação nesses locais e fazer com que realmente essas pessoas não fiquem constrangindo os turistas, fazendo sujeira nas empresas, nos negócios e assustando a população também. Porque ninguém gosta de ver uma pessoa desemparada. Eu faço trabalho social em Porto Seguro há mais de 20 anos e realmente a gente vê que tem muita gente com necessidades especiais que a gente nem imagina. Então a gente tem que escutar e entender essas pessoas e dar um destino correto. Muito obrigado. Nós fomos aí à nossa 10ª pergunta. Agora, Alisson, nós temos agora a nossa última pergunta do segundo bloco, que foi com a população nas ruas de Porto Seguro. Então vamos sortear aí a nossa última pergunta desse segundo bloco. Última pergunta. Pergunta de número 45, feita por Yuri Maia, agente comercial. Pergunta 45 do Yuri, agora na nossa tela. O que ele pretende fazer assim visando o jovem, né? Que a gente vê que o jovem hoje de Porto Seguro ele é muito desassistido, né? Cursos profissionalizantes, qual a proposta dele para gerar emprego, né? Para tirar essa galera aí, na criminalidade só crescendo na cidade, a taxa de mortalidade de jovens aí aumentando, né? Então a pergunta que fica é essa aí. A juventude presente. Vamos lá, Alisson. Então, 3 minutos para a resposta do Yuri. Yuri, muito obrigado pela pergunta. Eu já fui jovem também, né? Ainda estou jovem. A gente acredita muito em experiências que já deram certo, que através da assistência social, a gente pega em torno de 30% do valor que chega para a assistência social e coloca para entidades, que são as igrejas, movimentos sociais, que são os braços sociais verdadeiros, que vão trabalhar com essa juventude também, com cursos, treinamentos e, em seguida, trabalhar nas escolas. Quando você termina hoje aqui até a antiga 8ª série, né, o 9º ano hoje, e vai para o ensino médio, a gente vê que não tem mais aqueles cursos técnicos, igual tinha quando eu estudava, que era curso de professor, curso de contabilidade e também curso de científica, que a gente estudou. E a gente vai buscar a Universidade Federal aqui e fazer realmente que tenha cursos mais voltados para Porto Seguro, dentro do turismo, dentro da educação e dentro da área rural aqui. Eu queria acrescentar aqui também que tem uma outra terceira indústria em Porto Seguro que está abandonada, que é a indústria da pesca, que tem muita formação técnica, exige muitos técnicos para a indústria da pesca, que a gente pode trazer também. Mas a juventude vai ser inteirada nos esportes e cursos profissionalizantes, porque a gente sabe como trazer isso para Porto Seguro e como funcionar. Muito obrigado pela pergunta, Yuri. Tá aí a nossa última pergunta do segundo bloco. Nós ouvimos a população nas ruas e agora o candidato Alisson Montezano do Partido Novo tem 3 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade, candidato. Então, eu queria agradecer em primeiro lugar a TV Porto. Graças a Deus chegou a Porto Seguro essa TV, que vai cada vez mais fazer com que a população de Porto Seguro seja reconhecida, valorizada, vista em toda a região e a nível nacional. E eu estou aqui hoje, Alisson Montezano, candidato pelo Partido Novo 30 em Porto Seguro. A gente trouxe o Novo para Porto Seguro, já mostrando de cara que é um partido diferenciado, que a gente tem experiências a nível Brasil, de todos os executivos, todos os prefeitos que tem do Partido Novo no Brasil, tem alto conhecimento, tem uma gestão pública eficiente, tem índices muito altos em relação a isso, ou seja, a gente quer trazer para Porto Seguro gestão pública de qualidade. A gente quer trazer para Porto Seguro que Porto Seguro não teve até agora, gestores que escolham pessoas técnicas à frente das secretarias. Pessoas que realmente entendem de saúde, de educação, de turismo, de meio ambiente, de rural. E isso que a gente quer. Nós estamos cansados, efetivamente, dessas figurinhas repetidas que fazem com que o nosso município seja reconhecido por alto índice de violência, por criminalidade, por roubo, por desvio de dinheiro público. Nós estamos cansados disso. Por isso que o Novo em Porto Seguro, inclusive, não está misturado, não fez nenhuma associação com nenhum outro partido. O Partido Novo 30 vem concorrendo com Alisson Montezano para prefeito, sem nenhuma
coligação. Hoje, Porto Seguro precisa de uma limpeza. Realmente, Porto Seguro precisa de alguém que é daqui. Eu me considero daqui, que mais da metade da minha vida já eu moro em Porto Seguro. Minhas filhas nasceram aqui. Eu realmente conheço todo o município de Porto Seguro. E a gente tem experiência em gestão pública administrativa que vai fazer a diferença. Não escolha nenhum candidato que realmente não tenha competência de dirigir essa cidade. Não esqueça disso. Muitos que passaram aí foram vergonha para nós a nível nacional. Muitos estão aí realmente gastando só dinheiro com advogados. O que a gente quer é uma prefeitura limpa, enxuta, que traga para todos os nossos contribuintes o que a gente quer. Ruas sem buracos, educação de qualidade, saúde efetiva realmente, e que o turista venha cada vez mais curtir Porto Seguro e levar um turismo de experiência. Chegar em Porto Seguro, pegar qualquer carro, ônibus e perguntar, nossa, a cidade está linda, que maravilha, tudo legal. E a pessoa, quem está conduzindo eles, fala assim, a gente tem gestão pública em Porto Seguro eficiente. Nosso prefeito anda nas ruas, nosso prefeito compra do comércio local. É isso que a gente pensa, é isso que o Alisson Montezano e o Partido Novo quer para Porto Seguro. Muito obrigado. Agradecer a presença do candidato Alisson Montezano, do Partido Novo. Nosso segundo bloco fica por aqui, logo voltaremos com a presença de mais candidatos, todos passarão aqui pela nossa entrevista. Fique com a gente, é a TV Porto na cobertura das eleições municipais 2024.